Fala galera, Luiz aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como é que cria essa input aqui, olha. Essa input slide aqui, né? Eu já tenho um vídeo no canal de uma input range que vai de um mínimo, você ajusta tanto o mínimo como o máximo. Mas eu estava usando o aplicativo do Nubank e vi uma input dessa de slide de ajustar limite de crédito. É bem parecida com essa aqui e eu resolvi criar aqui para vocês verem como é que funciona, beleza? Então bora lá para mais esse vídeo. Só que eu já fiz uma tela, deixei bem já preparadinho aqui, mas basicamente é só essa tela branca aqui por volta. Coloquei um footerzinho aqui, o título, né, ajuste de limite, e aqui no conteúdo eu tenho aqui o valor atual, né, onde vai ser substituído pelo aquele valor que vai ir sendo alterado. E aqui embaixo, né, aqui dentro do content, né, digamos assim, é onde que vai vir o nosso input slide, né? Então, bora lá criar esse input slide. Tenho que ir lá nos meus componentes, criar esse input slider. E aqui eu importo ele. Esse input slider, pessoal, ele vai ter o quê? Um valor mínimo. Vamos colocar aqui 0, por exemplo. Um valor máximo. Vamos colocar aqui, né, sei lá, 10 mil. Vai ter um steps, né? Isso aqui é para você saber de quanto em quanto o seu número vai andando, né? De 100 em 100, de 50 em 50. Você não precisa colocar isso, mas esse seu número ia de 1 em 1. Então, por exemplo, para ajustar um limite de cartão de crédito de 0 a 10 mil, não faz sentido você colocar R$1, R$2, R$3. Fica ruim para usar. Então, para esse caso aqui, eu vou colocar de 100 em 100, né? Então, o limite vai ser ajustado de 100 em 100. E eu vou ter uma função aqui, né, de quando eu mudar aquele valor, né, onChange value. E aí vai ser uma função onde eu vou pegar aquele valor, né, vou chamar de limite aqui. E aí eu vou fazer alguma coisa com esse limite. Por enquanto, agora eu vou só dar um console.log limite. Lá no nosso componente eu já posso trazer aqui os nossos valores mínimo, máximo, o nosso onChange value e os steps, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos colocar um estilo aqui. Vamos ter uma view por fora que eu vou chamar de container. Até puxou aqui o tab9, já está acostumado comigo, né? Const style, style.create. E aqui vai ter o nosso container. O nosso container, por enquanto, eu nem vou colocar nada nessa view do container por enquanto, mas vou deixar ela criada aqui por enquanto. Aqui tem um erro aqui, é vírgula, né? E aí, pessoal, dentro da nossa view aqui, eu tenho uma view que vai ser o meu track, né? Digamos assim, que é o trilho, aquela coisa, o trilho que fica por trás, né? Eu vou mostrar aqui como é que a gente funciona. Vai ser styles, vou chamar de track, só isso mesmo. Então, const. Opa. Então, o meu track, o que vai ser meu track, pessoal? Eu vou copiar o estilo que eu já tenho pronto, pra gente não agarrar. Mas é uma view com a altura de 8 pixels, background color eu coloquei esse cinza mais clarinho e o border radius também de 8, né? O border radius é da a mesma configuração da altura, né? E aqui, pessoal, ela não apareceu aqui ainda porque ela tá sem largura, né? Ela pegaria uma largura automática, mas eu coloquei aqui no content aqui, olha, nessa view que está por volta do meu slider aqui, ó, um align item center. Se eu remover isso aqui, beleza, ela pegou a cor e eu posso dar um padding horizontal, sei lá, vou colocar 40 pixels aqui, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, funcionou. Depois a gente ajusta isso aqui novamente se precisar, tá? Então eu vou ter essa view aqui do track e eu preciso de uma outra view por cima. Essa view que vai ficar por cima é a que vai ficar mostrando aquela barrinha, né? Vai ser a própria barrinha aqui de progresso, digamos assim. Para eu fazer essa barrinha, pessoal, eu vou usar uma linha do SVG, porque é mais fácil do que eu fazer uma view e ficar trabalhando no transform dela a posição XY, arredando ela para um lado, arredando ela para o outro. Fica até mais trabalhoso. E vocês vão ver como é que com a linha do SVG fica muito mais simples, né? Então vou importar aqui, vou copiar a importação. Então instalem aí, pessoal. Sempre quando eu coloco aqui para instalar, pessoal, não simplesmente roda o yarn ou o npm e instala alguma biblioteca. Sigam lá a documentação para fazer a instalação, tá? Eu vi gente reclamando num vídeo aí que o ícone não instalou direito e ele só rodou o React Native
Vector Icons, em só rodou para instalar. E a maioria dessas bibliotecas tem algum passo aí a mais. Então é importante olhar, em vez de só dar um install, vai lá e olha a documentação, como fazer a instalação, beleza? Mas aqui a gente já vai colocar, vou criar uma view aqui. Dentro dessa view, eu vou colocar o SVG. Vou fazer algumas configurações nele. E dentro do SVG, por fim, eu coloco a nossa linha do SVG. Aqui ó, eu vou colocar um style. Vou colocar SVG container. SVG aqui eu tenho uma altura. E eu vou colocar essa altura de 16. Que vai ser o dobro da minha altura da minha linha, tá? Depois eu explico isso. E a largura, eu vou colocar a largura da tela. Eu já vou criar aqui uma constante para a largura aqui. Então vou usar o dimensions. Aqui, pessoal, só para efeito de tutorial, eu vou descontar esse padding que eu coloquei aqui na minha constante de largura, tá? Mas quando estiver fazendo na sua casa, aí você já melhora isso aí se for componentizar, se for usar esse componente para outras coisas, para não deixar isso constante aqui. E eu já vou deixar aqui também a minha largura aqui. Beleza, o SVG está pronto. Vou ver a cor que eu usei para essa linha. Vou copiar aqui, ó. Então na linha eu tenho a propriedade stroke, que é onde é que eu coloco a cor. Eu vou colocar esse verde. Aí eu tenho o stroke width, que é a largura da minha linha. E essa largura da minha linha aqui, ela é 8. Beleza? E aí eu tenho as coordenadas x1, y1, x2, y2. Então, é muito fácil porque a única propriedade que eu vou alterar da linha, basicamente, vai ser esse x2. Então, por isso que é mais fácil eu trabalhar com SVG nesse caso. Eu vou colocar aqui 0, só para vocês verem. Eu vou colocar 100 aqui no x2. Então já ficou uma linha, tá vendo? Olha, ela tá mal posicionada ainda, né? Obviamente. Mas ela já ficou aqui uma linha de 100 pixels de comprimento. Eu vou posicionar o SVG aqui, esse SVG container. Vou colocar um margem top. Menos 12. Então uma coisa que eu vou fazer, pessoal, é colocar como o meu trilho ele tem esse round aqui, olha, ele é arredondado, ele tem esse border radius aqui, eu vou fazer isso na linha também. E no SVG, para eu fazer isso na linha, a propriedade chama stroke line cap. E aí eu vou colocar round. Ele ainda não vai, ele já deu o round aqui, mas ainda não está bem posicionado, tá? Então como é que eu vou posicionar isso aqui, pessoal? O x1, eu vou colocar ele 4 pixels para minha esquerda, para a linha conseguir pegar todo o arredondado. O y1 eu vou colocar 8, que é a própria altura da linha, ó. Ele vai começar a posicionar. E o y2 também 8, tá? Então vocês vão ver que agora a linha já entrou dentro do trilho e ficou perfeito um alinhamento. E agora a única propriedade que eu preciso alterar agora para fazer meu trilho ter animação é essa propriedade aqui. Então se eu colocar aqui 200, ele animou, tá vendo? 50, certinho. Como eu vou ter que animar esse valor aqui, pessoal? Se eu usar um valor animado, se eu usar estado, por exemplo, imagina que eu vou usar o estado para fazer isso. Então toda vez que eu estiver rodando o meu nobzinho lá, eu vou atualizar a minha variável de estado e essa variável de estado eu atualizo esse x2 aqui. Isso vai ficar extremamente lento, né? Muito ruim de performance, é inutilizável. Então eu vou ter que usar uma animação. E para isso eu vou ter que converter depois essa linha aqui num componente animado, tá? Para ela aceitar um valor animado aqui. Eu já vou colocar aqui também, logo em cima aqui, ó. Vou copiar aqui já, que eu já tenho pronto também, pessoal. Para a gente não agarrar nesse tipo de coisa. Uma view que ela vai ter as duas labelzinhas, né? Que é onde que está colocando meu mínimo e meu máximo, tá bom? Então,
basicamente ela já veio aqui. Eu vou copiar agora a estilização dessa label. Então, labels container vai pegar a mesma largura, ela vai ser flexion hall, space between para ficar uma label de um lado e uma label do outro, e a cor da label vai ser 077. Então, basicamente já fez as labelzinhas aqui, beleza? Esses números do texto aqui vai ser fixo, né? De acordo com o que a pessoa preencher aqui no input mínimo e máximo, tá? Quando você estiver mexendo aqui, o valor que altera é esse de cima aqui. Esse aqui não sofre alterações. Então, pessoal, a próxima coisa que nós vamos criar aqui é aquele knobzinho, né? Aquele componente que fica... que você clica para arrastá-lo, né? Então, bora lá para essa parte. Aqui, pessoal, eu vou fazer o knobzinho como um componente fora desse componente principal aqui, porque se por acaso futuramente você quiser fazer esse slide aqui virar um input range com 2 knobzinhos, por exemplo, vai ficar fácil para você fazer essa conversão, beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar esse componente aqui fora. Já puxou aqui a... Pessoal, esse componente aqui ele vai retornar um pan gesture handler. Esse pan gesture handler, vou fazer a importação dele aqui e do state. Vou usar o pan gesture handler e o state aqui do React Native gesture handler, beleza? E dentro do pan, pessoal, tudo que vai dentro do pan, que você vai movimentar, ele tem que ser animado também, tá? Não posso colocar uma view normal aqui dentro, tem que ser uma view animada. Então eu poderia usar o animated.view. Só que como eu vou ter que usar várias coisas do animated, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou importar o animated do reanimated, fazer a importação aqui. E aqui eu vou fazer a desestruturação. Como é que eu faço isso? Const. Vou abrir abro chaves aqui. Opa. Vou colocar igual animated. Ou seja, pessoal, aqui dentro eu consigo pegar tudo que eu tenho desse animated. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, olha, o Ctrl, no meu caso aqui no Mac, né? Ctrl espaço, ele vai puxar tudo que eu tenho aqui dentro de opções, tá vendo? No caso aqui eu vou colocar View. Só que, pessoal, como eu já estou usando uma View aqui, e se eu desestruturar como View aqui, ele vai ficar sem saber qual que é qual, vai dar um erro aqui para mim. Então eu vou renomear essa View aqui, para renomear só dar 2 pontos, eu vou colocar AniView, de View animada, beleza? E aí eu posso colocar essa View animada aqui, ó, AniView. Então basicamente, pessoal, o que é o Pan Gesture Handler? Tudo que está dentro dele ganha agora a propriedade, né, de ser movido. Você pode mover ele na tela, né, tanto no eixo X como no eixo Y, que é o movimento do pan, beleza? E como que isso funciona? Eu vou dar uma estilização para essa view, vai ser aquele knobzinho, né? Então eu vou colocar entre chaves, porque eu vou usar tanto o estilo lá na minha constante styles, vou chamar de knob, quanto alguns translates aqui, né? Que eu vou ter que fazer toda vez que o Pan Gesture Handler me devolve um valor, eu tenho que fazer que ele transforme aqui. Então eu vou usar dentro dessas chaves aqui. Mas por enquanto eu vou só vou só fazer o knob por enquanto. Eu vou copiar também o estilo dele que já está pronto. Primeiro eu vou fazer uma constante aqui, só para me facilitar também. Que vai ser o knob size. Opa. 20, e agora eu vou copiar o estilo do knob, beleza? E agora, em tese, é só eu colocar ele aqui depois dessa view, que é o container do meu container, e ele apareceu aqui, beleza? O que é essa gotinha aqui, pessoal? Como é que eu faço essa gotinha aqui, né? Ela ainda não está 100% personalizada, mas como é que ela funciona? Eu coloco uma altura, uma largura, né? Eu coloquei, no caso aqui tá 20 pixels por 20 pixels,
E eu coloco o border radius só em 3 lados, né? Então ele tem o border radius no top right, no bottom right e no left e no bottom left. Então no top left ele é quadrado, né? Nesse caso, e nos outros ele é arredondado. Depois eu vou dar um transform aqui, ó. Eu posso usar até aqui mesmo, que eu já vou ter que usar o transform. Transform. Aí eu vou dar um rotate aqui, né? E esse rotate vai ser de 45 graus. Dessa forma. E ele já posicionou do jeito que a gente queria. Ele não vai rodar ainda, né, pessoal? Porque eu não estou atualizando a posição dele, né? Então agora a gente vai fazer essa atualização da posição dele. E aí nós vamos aprender aí muita coisinha nessa parte agora. Para fazer essa movimentação, pessoal, eu vou criar um hookzinho aqui. Ele vai se chamar... Vou desestruturar aqui que eu vou pegar... Desse hook eu vou pegar a posição translate x. Vou pegar a própria função que eu vou usar no PanGestural aqui. E eu vou pegar o scale também. Beleza? Então eu vou criar esse hook que vai chamar use. Vou chamar de use PanGestural. Então eu vou criar isso aqui fora, né? Vou usar essa função que o hook retorna. Eu vou usar aqui no onGesture. Na verdade, no onGesture event. Opa. E no onHandlerStateChange. Vou usar a mesma função, tá? Essa função eu vou retornar ela por esse hook aqui. Aqui vai dar um erro, porque ainda não está retornando nada. Outra coisa também que é bom eu colocar aqui, eu vou até copiar para não digitar tudo, é um hit slop. Esse hit slop aqui, pessoal, a gente usa muito nos Touchable Opacity, né? Para que ele serve? Para você criar uma área, como se fosse um pad em volta do objeto, né? Mas que ele também é clicável, né? Então você aumenta a área de clique daquele objeto. Então isso é bom, por exemplo, você tem aqueles textos pequenininhos que você quer dar um clique nele, você aumenta essa área, né? Óbvio que tem que tomar cuidado para não entrelaçar com alguma outra coisa clicável na tela, mas nesse caso aqui não vai acontecer. Então eu coloquei esse hit slop aqui também. Então, pessoal, tive que dar uma pausa aqui, mas esse hook PanGestural Handler, ele vai ter uma variável translate x, que ele vai inclusive exportar ela depois, e ela que eu vou usar para estar movimentando o knobzinho e também para estar controlando aqui o tamanho da linha, né? Ela vai ser, eu vou pegar um useRef, eu tenho que referenciar o valor para ela não se perder de uma renderização para outra. New. Aí é um animated.value. Para eu não criar isso, como eu já estou desestruturando animated, eu posso dar um vírgula aqui e colocar value aqui. E aqui eu já posso colocar new value. É como se eu estivesse dando new animated.value, tá? Aqui dentro é o valor. Eu vou colocar aqui 0 por enquanto. E ponto current. Beleza. Aqui no final já posso dar um return nesse x. Opa, tx, né, na verdade. E vai funcionar belezinha. E eu vou criar esse onGesture, né, que é essa funçãozinha aqui também. Eu vou já duplicar também, já criar o SC aqui também, que vai ser o scale. Vou usar bem no finalzinho, mas eu já vou deixar aqui pronto, porque eu já importei ele aqui nesse knob, né? Então vamos já adiantar ele. E ele vai ser o valor 1. O que é o scale 1, pessoal? É o tamanho natural daquele componente. Quando eu quiser aumentar, né, em 50%, eu coloco 1.5, por exemplo. Mas por enquanto só isso aqui mesmo. E aqui eu vou ter um const onGesture, que vai ser aquela função. Opa! onGesture, que é a função que eu vou estar exportando. Vou até exportar ela aqui também. E o SC também, vou estar exportando aqui. Esse onGesture, na verdade, eu vou colocar aqui um use memo para memorizar esses valores, para não ficar chamando a função sem necessidade, né? Vamos importar, já importou aqui automaticamente. Vou fechar isso aqui.
E aqui eu já coloco como dependência, né, do use mesmo, o meu tx, né? Ou seja, quando variar o tx, se eu tiver que fazer alguma conta, eu chamo de novo essa função. E aqui, pessoal, eu vou retornar um native event, né? Que o animated me retorna, né? Animated.event, eu já tenho alguns vídeos explicando sobre isso também, que isso não é uma função, né? Parece uma função, mas é uma instância de um evento, né? A gente tem isso na web também, quando você está um clique, enfim. É um evento nativo aqui. E esse nativo evento, para eu não ter que jogar o animated.event, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou já importar o event daqui. E eu já retorno aqui, ó, direto, ó, event. E aí, assim, aqui eu vou ter acesso, né, depois de colocar nessa estrutura aqui, né, eu vou ter acesso ao Native Event. Nesse Native Event, pessoal, eu vou ter o Translation X, que eu vou chamar ele aqui, nesse caso, aqui só de X, então eu vou renomear ele para X aqui. E eu também tenho um state, né, como é uma animação, eu também tenho um state aqui. Aqui é uma função, e aqui, pessoal, eu vou setar, né, ou seja, toda vez que eu mexer no meu Pan Gesture Handler, eu vou setar o meu X aqui, né? Pegando o meu Translation X. Então, como que eu faço para setar uma variável animada? Eu não posso fazer assim, olha, tx recebe x. Eu não posso fazer isso, né? A variável animada ela não recebe valores puros dessa forma. Então eu tenho que usar um set, né? Animation.set. Eu já vou usar ele aqui também, ó, set. Então eu posso dar um set tx, que é a variável que eu quero setar, e o segundo parâmetro aqui vai ser o valor, x. Então basicamente é isso. Então agora eu já estou usando, eu já estou exportando o tx, já estou salvando ele aqui, e aqui, olha, eu já estou pegando ele aqui por esse hookzinho aqui, digamos assim. Então eu já posso usar aqui também, ó, dentro do transform, o translate at recebe tx. Então o que vai acontecer? Toda vez que eu movimentar o meu PanGesture, eu estou chamando essa função onGesture. Essa função ela está atualizando, pegando o valor x aqui do Native Event e jogando aqui na minha variável tx. E essa variável tx está sendo retornada aqui e eu estou pegando ela aqui e eu estou conseguindo já usar aqui no Translate X, beleza? Então agora se eu clico aqui, pessoal, ele já teoricamente já vai movimentar. Mas sabendo que ele está movimentando aqui na diagonal, o que está acontecendo? O transform aqui, ele segue uma ordem, então ele está primeiro rotacionando para depois movimentar ele no eixo X. Então o que eu tenho que fazer aqui? Olha, eu vou pegar esse Translation X e vou pôr primeiro aqui no array. Ó. Então primeiro ele vai mexer no X e depois ele vai rotacionar. E aí quando eu salvar aqui agora, ó, então, olha, o nosso knobzinho já está mexendo. E primeiro eu clico aqui nesse objeto, né? Nesse knobzinho aqui para movimentar, ó. E eu posso tirar a mão dele, né? Se eu continuar clicando, né? Eu não tenho que ficar com o dedo exatamente em cima. Eu posso movimentar aqui para baixo, ó. E ele continua movimentando ali, obedecendo o meu X aqui, tá vendo? Só que, pessoal, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Na hora que eu estou setando ele aqui, ó, duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, ele não tem limite, olha, ele passa da largura, ó, volta, e ele sempre quando eu vou clicar de novo, olha, ele volta lá no início, olha, eu vou clicar, tá aqui, né? Quando eu for clicar para movimentar, olha, ele voltou lá no início, ó. Então ele não tá tendo uma referência de onde que ele tá parado e também não tá tendo limite, olha, ele pode ir para trás, para frente, sem limitação. Então o que nós vamos fazer aqui agora é, em vez de já aqui setar direto a variável x, eu vou testar algumas condições antes de setar essa variável. Então, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ver se a animação está ativa, eu vou ter que ver se ele já parou de movimentar, eu tenho que ver se ele está dentro dos limites, então eu tenho que fazer algumas verificações. Então, como eu vou ter uma série de ações, digamos assim, aqui eu tenho uma outra coisa do Animated que chama Block.
E eu vou mostrar, vou ensinar cada coisa, eu vou usar bastante coisa do Animated aqui, eu vou importando uma por uma, mas vai ser bem interessante para vocês aprenderem. Então aqui eu vou executar um bloco, basicamente o bloco é só isso, ele é um array de operações, digamos assim, que eu tenho com as animações. A primeira coisa que eu vou fazer nesse bloco é uma condicional, é um if. O if do animado eu uso esse cond aqui, ó, uma condicional, uma execução condicional, ou seja, primeiro ele faz o teste, então a primeira coisa é o teste, seria meu if, aqui seria o resultado se sim, e depois da vírgula o resultado se não, beleza? Então vamos fazer a primeira condição nossa. Aqui, pessoal, vou ter mais uma variável que vou chamar de offset. O offset, pessoal, vai ser a variável que vai guardar a posição onde eu parei, para a partir daí eu movimentar. Senão, toda vez que eu clico nela, ela volta o knobzinho cá para o início, né? Então esse offset vai ser a minha memória de onde o knobzinho está parado, beleza? Então, para eu movimentar, eu vou ver primeiro se ela não é menor do que o limite mínimo. Se eu quiser comparar um valor, se ele é menor que alguma coisa, eu vou usar aqui do Animation uma função que chama less than. Então, less than, aí eu vou comparar o primeiro valor com o segundo valor. Aí agora eu vou precisar de somar esse offset x, que é a variável que no inicial dela aqui vai ser 0, né? O offset vai ser 0. Eu vou ver se essa variável offset mais o valor de x é menor do que 0, para ele não vir para menos do que 0. Então como é que eu faço isso? Eu tenho que adicionar dois valores animados, que é o offset mais o x. Para eu adicionar dois valores animados, eu tenho que usar a função add offset vírgula x vírgula 0. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Se o offset mais o x for menor do que 0, o que eu vou fazer? Aí aqui está a minha primeira condição. Eu ainda vou setar agora o x, na verdade o meu tx, para 0. Ou seja, eu não vou pegar nenhum valor menor do que 0. Se for menor do que 0, eu vou trabalhar com 0. Agora, se for maior do que 0, eu não posso já de cara setar, porque eu ainda tenho que ver se ele não é maior do que o meu máximo. Beleza? Então, para isso, eu vou criar uma constante aqui, max width. Eu vou pegar os valores que eu já testei aqui, tá, pessoal? A minha largura máxima vai ser a minha largura menos o tamanho do knobzinho, 20, dividido por 2, que ou seja, a metade do knob ele vai passar da metade, né? Porque a minha referência que eu estou apontando aqui para o valor é a setinha do knob. Então eu vou colocar metade do knob para ser o centro dele aqui, tá? Mais 6. E esse valor aqui também, pessoal, eu peguei por causa dessa curvatura aqui. Foi o meu melhor valor que eu achei, assim, um ponto de equilíbrio para o knob pro knobzinho ficar apontado exatamente para o final e para o início aqui, beleza? Isso aqui também vocês podem ir testando na hora que tiver fazendo aí o de vocês, beleza? Então eu tenho aqui um max width. Então eu vou ter que criar uma outra condição aqui. Então aqui já é... Depois dessa vírgula aqui já é meu senão, tá? Então eu vou criar uma outra condição. Senão, se... Aí agora eu vou ter que usar... Se ele é maior, então é o greater than, esse aqui. Aí, de novo, adicionar o offset mais x. E vou comparar, em vez de comparar com 0 agora, eu vou comparar com o max width, né? Aqui, ó. Aqui vai vir o max width. Então, se ele for maior do que o meu max width, nessa condição aqui, ó, cond, tá vendo? Tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou setar o meu tx para max. Opa. Eu vou setar o meu tx para max width. E agora é meu último senão aqui, ó, depois desse set aqui, ó.
Aí, ou seja, ele não é nem maior do que a máxima e nem menor do que 0. Então, eu estou no meio. Então, eu posso setar o valor normal. Então, aqui eu já vou dar um set tx. E qual que é o valor? É o valor é o add offset com x. Tem alguma coisa errada aqui, vamos ver o que é. Alguma coisa que não fechou aqui. Vai quebrando aqui que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Ó, se ele for menor do que o offset mais x, seta para 0. Se não, aí eu tenho outra condição aqui. Se ele for maior do que o offset maior do que o max width, aqui, seta para o máximo. Se não, seta para o offset. Aí eu tenho aqui esse fechando essa condição e esse aqui fechando essa segunda condição. Então tem um parênteses a mais aqui, ó. Salvei. Agora quando eu começar a movimentar aqui meu knob, ó, ele parou aqui no máximo, tá vendo, ó? E se eu tentar voltar aqui, ele ainda não tá obedecendo offset, tá? Tá vendo que ele voltou lá no início, né? Por quê? Eu vou fazer uma outra condição aqui dentro do bloco aqui, ó. Vou fazer uma outra condição aqui para testar se ele já parou de movimentar o knobzinho. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho um outro operador aqui que é o igual. Equal. Deixa eu apertar o Command B aqui para remover essa lateral aqui. Então, se for igual o meu state, né? Que eu tô recebendo um state aqui, que é o estado da animação, tá? Se esse state for igual ao meu state aqui do Gesture Handler, state do ponto end, significa que eu terminei, nesse momento eu parei de movimentar. Então, quando eu parar de movimentar, o que eu tenho que fazer? Eu vou setar o offset, então set offset, e ele vai ser essa soma aqui, né, do offset anterior mais x. E aqui eu já vou aproveitar também o offset, vou colocar ele aqui como dependência aqui no meu memo aqui, né? Então quando eu movimento aqui agora, olha, eu solto e ele parte de onde ele estava, ó. Aqui também, pessoal, como eu já tinha adiantado esse scale aqui, eu vou copiar essa minha condição aqui, vou fazer mais uma condição, ou seja, eu tenho esse bloco aqui executando essas 3 tarefas, né? Então ele está verificando se o estado terminou e eu estou setando offset. Estou verificando se está maior do que o máximo e menor do que 0, estou setando o valor. E aqui, olha, eu vou setar, se ele estiver ativo, eu vou setar o SC para 1.2, ou vou colocar 1.3. E se ele não estiver ativo, eu quero setar o SC, que é o scale, para 1. Aí eu posso ou não, né, pessoal, colocar o SC aqui, né, ele tá reclamando aqui, mas eu não preciso necessariamente colocar como dependência, né? Eu vou até desabilitar aqui, ó. Então o que ele está fazendo, pessoal? Toda vez que eu estou no movimento de ativar, esse SC vai para 1.3. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa div aqui, olha, transformar em 30% a mais. Então, se eu vier aqui, olha, eu vou dar um scale aqui, ó. Scale. E aí eu coloco o meu SC, que eu já estou importando ele aqui, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar agora para movimentar, ó. Deixa eu dar um recarregar aqui, né? Ó, cliquei, ele aumentou, soltei, ele diminuiu, tá vendo? Isso também ajuda no usuário na hora de movimentar, né? É visual e também dá uma ajudinha. Então, basicamente, pessoal, eu já tenho aqui meu knob funcionando. E já está setando também esses valores aqui. Só que eu quero passar esse valor de TX
para cá, ó, pro meu X2. Eu poderia criar uma função aqui, né, para fazer essa transportar a propriedade para o componente pai, mas eu vou dar uma outra solução aqui que é muito interessante e é muito importante de vocês aprenderem, que é o seguinte. Aqui, olha, eu vou criar um outro componente aqui que eu vou chamar só de knob e vou explicar por que também que eu estou fazendo isso, tá? Aí eu posso até tirar eu posso até tirar o return, né? Colocar só parênteses, porque vai retornar esse conjunto todo aqui. E aqui, olha, no return aqui embaixo, eu vou retornar esse knob como um componente e eu vou retornar também o tx. E aí eu consigo passar essas duas propriedades juntas para o componente pai. Vocês vão ver como é que aqui vai dar um erro, né? Porque eu perdi o componente. E aqui como é que eu vou importar esse knob aqui agora? Vai ser assim, ó, const recebe agora. Eu vou pegar esse knob componente aqui como uma função, como se fosse um hookzinho agora. E aqui dentro já tem acesso ao knob. E ao tx. E aqui agora é só mudar aqui para knob, assim, ó. E aí ele já funcionou. E eu já consigo usar o tx aqui direto, ó. E aqui seu movimento aqui, pessoal, vocês vão ver que o tx ele não está funcionando. Por quê? Porque isso aqui não é uma view animada. Então eu preciso de animar um componente. Eu vou importar aqui também, ó, que é aqui do animated, o create animated component. E aí eu vou criar uma linha animada, né? Então como é que eu coloco aqui, ó, const, eu vou chamar de align, assim mesmo, recebe create animated component e eu vou passar a linha aqui do line minúsculo, assim, do React Native. E aí eu só usar esse componente aqui, em vez do line, usar o align. Tá tudo minúsculo, né? Ficou align, né? Mas agora, se eu movimento agora o meu knob, olha, ele já está fazendo a linha bonitinho. Então essa parte já está, inclusive, funcionando, ó. Então a input já está obedecendo o meu mínimo e meu máximo. Embora que vocês estão vendo que o mínimo ainda não está legal, né? Por mais que ele está chegando aqui no finalzinho, ele ainda está ficando uma borrinha aqui. Por quê? Porque a linha, o x1 e o tx e o x8 ainda tem valores aqui. Como é que eu contorno isso? Eu vou mudar a largura da minha linha aqui, olha. Ela é 8, mas eu vou fazer uma comparação para ver se os meus valores estão dentro do esperado. Então, eu vou fazer uma comparação, eu uso o cond. Eu vou usar o greater than mesmo, olha. Se o meu tx for maior do que 4, nesse caso, pessoal, isso aqui é só para corrigir esses pequenos bugzinhos, mas tudo vocês vão testando, fazendo seus testes, tá? Isso aqui eu estou fazendo aqui pro meu teste aqui. Se ele for maior do que 4, o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar 8, a largura da linha. Se não, eu vou colocar 0. Então, olha lá, tá 0. Enquanto ele não for maior do que 4, que é a largura da própria linha, ele não aparece. Ó. Então, apagou. E é isso aí. E agora, pessoal, está praticamente pronto. Mas o que acontece? Eu preciso passar esse valor para cima, né? E observar os steps também. Por quê? Porque esse valor, esse meu texto aqui está em cima, né? Eu podia colocar aqui dentro também, mas eu quis colocar fora para a gente ver também como é que passa isso para fora e como é que a gente trata isso, tá? Eu preciso, pessoal, ir convertendo esse valor do TX, que é um valor animado. Isso aqui não é um valor que eu consigo pôr num texto, alguma coisa assim, ele não vai funcionar, tá? Então eu preciso converter esse valor de TX para um valor que vai conseguir funcionar aqui na interface do React Native. E como é que eu faço isso? Eu vou usar um outro componente aqui do React, do Animate, que chama Code. Na verdade, Use Code, né? Esse hookzinho aqui.
e também um que chama call, dessa forma assim. Esse useCode, pessoal, ele parece muito com o useEffect, só que ele é usado para valores animados, tá? Então, basicamente seria assim, ó, o useCode, aí eu tenho uma função, e no final, né, assim, eu tenho uma função aqui, né? E no final eu tenho as minhas dependências, igualzinho o useEffect, só que aqui é para valores animados, TX aqui no caso. Então toda vez que o TX mudar, esse useCode vai ser executado. E como é que eu faço para pegar essa variável e trazê-la para a instância da parte visual, digamos assim, do JavaScript do React Native? Aqui eu coloco colchete, pessoal, igual como se fosse executar um bloco aqui, igual esse bloco aqui, tá vendo? O colchetezinho. E dentro do colchete eu vou usar a função call para chamar a variável tx, aqui também tem um parênteses aqui na verdade, um colchete, né, tx. Aí eu vírgula, eu vou transformar essa variável numa outra variável, né, que eu poderia chamar várias variáveis, várias dependências aqui, né, e cada uma teria a sua correspondência. Então aqui eu vou chamar ela de VL, de valor, e aqui eu chamo a função exatamente, propriamente dita, né? A função minha vai ficar aqui. Então, eu vou chamar a função aqui onValueChange e eu vou passar esse valor agora para cima. E como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou criar um objeto aqui e dentro desse objeto vai ter um value e aqui para eu passar esse valor para a propriedade que eu vou usar um mat.round. Vou já copiar aqui, ó. E vou explicar também, obviamente, né? Aqui é steps. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Toda vez que o tx varia, eu transformo ele nesse VL aqui. E esse VL eu estou chamando essa função onChangeValue. E eu estou passando aqui mat.round. Eu estou pegando o valor mínimo, porque aqui eu posso partir do 0, mas eu posso partir do 30, do 50... Né? Então, meu valor mínimo mais o valor máximo dividido pela minha largura máxima, vezes o meu máximo versus o meu mínimo, que é a minha regra de 3, né? Para eu converter a minha largura da tela em valores. Né? Deixa eu salvar aqui para ele recarregar. Aqui eu errei aqui, pessoal. Isso aqui esse parênteses não fecha aqui, né? É assim. E aqui sim eu tenho... Beleza, né? Só que eu tinha errado aqui, né, pessoal? A configuração certa é essa. Eu tinha fechado o parênteses do call direto aqui. Na verdade, não fecha esse parênteses aqui, né? Ele fecha cá embaixo. Então, eu tô fazendo uma regra de 3, convertendo o meu 0 ao máximo aqui, que é no caso aqui, nesse caso aqui tá de 0 a 10 mil, podia ser 0 a 500, podia ser de 0 a 12.500. E eu tô convertendo do mínimo até a largura máxima, né? Para exatamente o valor corresponder ao tanto que eu tô movimentando aqui na tela, beleza? E aqui eu estou dividindo pelo número de passos e multiplicando pelo número de passos, né? Parece meio estranho isso, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou arredondando. No caso, por exemplo, se eu colocasse aqui, olha, o meu step está 100. Então eu estou dividindo por 100, né? E eu estou arredondando para a centena mais próxima. Então por isso que eu multiplico novamente por 100, beleza? Pelo número de passos. E aqui, pessoal, eu já tenho aqui, ó, vou abrir aqui o meu console, ó, vamos ver o valor aqui, ó, tá 100, 0, ó, 200, ó lá, tá subindo o valor aqui no console, não sei se tá dando para vocês verem aqui. Deixa eu voltar o meu B aqui por causa... Deixa eu voltar essas pastinhas aqui do lado, por mais que eu não esteja usando, para minha foto, para minha imagem aqui não entrar para dentro da tela, beleza? Mas então os valores já estão funcionando. E esse valor aqui agora, pessoal, eu não posso usar ele direto num texto, por exemplo. Se eu chegar aqui, olha, por exemplo, e colocar aqui um useState, né, e colocar aqui, ó, const, por exemplo, lim de limite, set lim é igual useState, eu vou colocar 0, vou importar useState aqui, e eu vou dar aqui um set lim. O que vai acontecer, pessoal? E aqui eu tenho que usar o lim também, né? Óbvio. Aqui lim.value, né? Aqui tem que ser um ponto value. Então ele tá 0. Quando eu for movimentando aqui, olha, ele tá movimentando, mas tá vendo que a tela já começou a
até travar, ó, fica impossível de movimentar, porque isso aqui movimenta muito rápido e o meu set state ele não é próprio para isso, ele não tem essa performance, né? E aí avacalha o trem todo. Então eu vou tirar o set state, não vou usar ele. Então aqui em vez de texto aqui, pessoal, vai ser uma test input. Vou continuar deixando o estilo dela aqui, vou fechar isso aqui. Vou deixar um default value aqui só para não dar nenhum conflito. Vou colocar aqui 0. Vou criar uma referência aqui para ele. Então vai ser const lim_ref recebe use_ref. Então aqui a referência minha vai ser o meu lim_ref. Dupliquei aqui sem querer. Aqui vai dar errado, aqui também porque não tem o use_ref. E aqui também não tem isso aqui. Aqui o que eu vou usar, pessoal? Lim_ref. Deixa eu até fazer um if aqui. If lim_ref.current. Ou seja, se eu já tiver setado a referência, eu vou chamar o lim_ref.current.set native props. E o props que eu vou alterar vai ser o teste. Então, meu teste aqui, pessoal, vai ser o meu limit.value. Então, agora ele já está funcionando, tá vendo? Então, quando você não puder setar, você usa o test input, né? E usa a propriedade de texto dele. Aí você consegue trabalhar com esses valores de animação. Então, aqui está funcionando. A única coisa que eu fiz a mais aqui é setar isso aqui, pessoal, para ser... Eu tenho uma funçãozinha aqui que chama currency. Deixa eu ver se ela vai importar aqui, ó. E eu passo o limite.value e eu vou importar ela aqui. Será que ele não está achando? Deixa eu ver aqui no meu utils. Ela está aqui. Agora ele encontrou. Agora eu tenho que recarregar aqui. Agora, quando eu estou movimentando agora, essa função aqui, pessoal, é só mesmo uma funçãozinha básica mesmo para transformar em moeda, né? Valor reais aqui, né, de moeda. Então, basicamente agora, olha onde eu paro, né? E agora funcionou. Se eu mudar meu limite aqui, por exemplo, vou colocar que meu limite agora é 7.500, meu limite máximo. Eu vou salvar aqui, eu vou ter que recarregar aqui porque ele perdeu a referência aqui também do meu máximo aqui. Mas eu vou mexendo aqui agora, ó. Ele foi até no máximo 7.500. Vou aumentar aqui de novo para 12.500. E vocês vão ver que está funcionando até o 12.500 indo de 100 em 100. Então, pessoal, é isso aí. Recapitulando, né? Nesse vídeo aqui nós aprendemos a mexer com várias funções aqui do Animated, né? O call, use code, o equal, greater than, add, less than, cond, block, set, event, o create animated component, né? O value já é mais comum, o view também mexer com SVG aqui, né? No caso, né? Linhas animadas. Dei algumas dicas, por exemplo, esse stroke line cap, pouca gente usa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, ajuda o canal a crescer aí e até a próxima. Fui!